Bom dia, meus amores! Tudo bem por aí? Bom, hoje nós vamos começar a nossa aula. Vamos trabalhar com geografia. É uma aula de história dentro de geografia, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre os povos originais, lá aqueles povos que deram origem ao nosso povo brasileiro hoje, tá bom? Nós vamos falar sobre quem são os brasileiros, da página 14 até a página 26, ok? Então vamos lá. Vocês sabem que o nosso povo brasileiro é o resultado de misturas de povos. Quais povos eram esses? Inicialmente os indígenas que viviam nas nossas terras antes da chegada dos portugueses, os portugueses que aqui chegaram, os africanos que foram capturados e trazidos para cá, e mais tarde, com a oferta de trabalho nos cafezais, vieram os imigrantes de várias partes do Brasil. Então a gente vai falar sobre esses povos. Bom, vamos começar sobre os indígenas. Aqui nós temos, tá, uma família, um grupo Kalapalo. Então, o que a gente vai falar sobre os indígenas é que esses povos já habitavam o nosso território antes mesmo da chegada dos portugueses. E os povos indígenas, eles eram diversos. Havia aqui na nossa terra vários povos indígenas, cada um com os seus costumes, sua cultura, suas tradições e sua língua. Então, eram povos diferentes, tá? Existiam milhares de povos indígenas no nosso território brasileiro. E cada um tinha o quê? Os seus costumes, as suas tradições, a sua língua, porque eles não falavam a mesma língua. E aí, como esses povos, eles habitavam o território brasileiro antes mesmo da chegada dos portugueses, o governo, a Constituição brasileira, deu plenos direitos à terra onde eles viviam. Então aqui, ó, no segundo parágrafo, atualmente a Constituição brasileira estabelece direitos aos povos indígenas, como o direito à vida e as terras por eles ocupadas para a expressão de sua cultura. Então, nada mais justo para esse grupo, né, o grupo dos indígenas, receber o direito às suas terras para nela viver conforme os seus costumes, a sua cultura. Nós sabemos que os indígenas, eles foram muito explorados aqui na terra brasileira, no território brasileiro, pelos portugueses. Inicialmente, esses povos trabalharam na exploração do pau-brasil, eles trabalharam aqui na exploração, retirando o pau-brasil e outras riquezas do nosso território. E essas riquezas que eles retiravam, os portugueses mandavam para a Europa. Então, a mão de obra indígena no início, tá, da chegada dos portugueses foi muito utilizada e também foi utilizada no trabalho da produção da cana de açúcar, da produção do açúcar. Eles também trabalharam muito nessa produção. A mão de obra deles era muito utilizada na produção do açúcar, nos engenhos de açúcar. Mais tarde, chegaram aqui capturados pelos portugueses
os africanos. Os africanos eram pessoas retiradas de várias partes do território africano. Aqui é a África, tá? É o continente africano. E de várias partes desse continente foram capturados africanos, e aqui eles eram comercializados, ou seja, vendidos para o trabalho na produção do açúcar inicialmente. E a mão de obra escrava foi uma das mais severas, tá bom? A mão de obra, você ser retirado do seio do seu país, do seio de sua família, perder a sua nacionalidade, perder os direitos que eles tinham e virem morar aqui no nosso país sem identidade, sem respeito. Isso não era nada fácil, né? Não foi nada fácil para eles. Então, muitos se revoltavam, muitos não aceitavam a condição de escravizado e eles resistiam. De que maneira esses homens, essas mulheres, eles resistiam à escravidão? Resistiam colocando fogo nos canaviais, resistiam fugindo para os quilombos. E assim foi a vida desses dois grupos. Os indígenas, que inicialmente também eram escravizados, tá? Viviam de forma livre, e de repente chegou aqui um determinado povo com cultura diferente, com costume diferente, que eram os portugueses. Então, a princípio, eles estranharam. E assim como os portugueses tinham mais instrução, mais conhecimento, dominaram o território brasileiro, colocando os indígenas para trabalhar para eles. Mais tarde foram os africanos, que, devido à necessidade da mão de obra nos engenhos, e o que o governo fez para resolver essa situação? Resolveu mandar um grupo para a África numa expedição e observar. E ali eles observaram, né, que vários países da África tinham homens e mulheres que podiam ser capturados e trazidos para cá. E assim foi feito. Então vocês lerão a página 15 e verão que essas pessoas vieram para cá capturadas, vieram de uma viagem longa em navios negreiros, que eram chamados. No porão desses navios, eles vinham em condições desumanas, tá? Em locais apertados, sem higiene, uma alimentação precária, e assim eles chegaram aqui, nessas condições. E aqui eles eram vendidos para trabalharem nos engenhos de produção de açúcar. Mais tarde, nós vamos ver, aqui eu quero, na página 16, nós vamos ver aqui que várias leis foram criadas para a libertação dos escravos. Em 1871, os descendentes de africanos nascidos no Brasil passaram a ser considerados livres. Então, os filhos dos escravos, em 1871, eram considerados livres, entre aspas. Mas como eles podiam viver livres se eles dependiam de seus pais? Não é verdade? Então, assim, eles permaneciam nas fazendas de açúcar. Somente em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, aí sim, os escravos foram todos libertos, mas sem condições nenhuma de trabalho, de moradia e educação. Eu queria que vocês sublinhassem aqui para mim, na página 16.
Atualmente, afro-brasileiros, considerados negros e pardos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, formam a maioria da população brasileira. Uma parte dessa população negra vive nos campos e nas cidades do país. Outra parcela vive nas terras de seus antepassados, que são os quilombos, tá? Mantendo suas tradições e cultura. São os chamados povos quilombolas. Povos quilombolas são as pessoas que moram em quilombos. Então, todo aquele que mora num quilombo é um quilombola. Eu quero que vocês sublinhem também o último parágrafo, onde fala assim: depois de anos de luta pelas terras que ocupam há séculos e pelo direito de sua cultura preservada e respeitada, atualmente essas populações têm direitos assegurados pela Constituição do Brasil. No entanto, ainda é muito grande a desigualdade entre a população branca, descendente de europeus, e a população negra e parda. A gente viu essa diferença, né? A diferença que há no nosso país, e especificamente entre esses dois grupos, né? Os negros e os brancos, descendentes de europeus, e os negros, descendentes de africanos. Então, vocês sublinharam? Então, a gente vê aí que não foi fácil e não é fácil a luta pela cidadania dos descendentes, né, de africanos. Ainda permanece essa luta. Embora a Constituição assegure os seus direitos, mas se tem que lutar para que eles sejam respeitados. Então, a gente vê aí essa luta. Olha aí, ó, uma descendente africana, né, lendo aí um livro, um cientista ou um médico, uma família reunida de descendentes de africanos. Agora nós vamos para a página 21. Após a libertação dos escravos, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel. Aí, o que aconteceu? A mão de obra ficou escassa nos canaviais. Antes era o trabalho dos indígenas e dos africanos, né? Porque os africanos vieram principalmente para trabalhar nos engenhos de açúcar. Mais tarde, o país em desenvolvimento necessitava da mão de obra, de mais mão de obra, já que os escravizados foram libertos pela Lei Áurea. E assim, o governo português resolveu promover, tá, propagandas estimulando a vinda de imigrantes para o Brasil, que aqui tinha trabalho, tinha terras para serem ocupadas e poderiam até enriquecer. Então, com essa propaganda, muitos imigrantes vieram para o Brasil, alguns sozinhos, outros trazendo toda a família. E assim chegaram os imigrantes para trabalhar principalmente na lavoura de café, nos cafezais. Então, aqui, vários imigrantes de várias partes do mundo chegaram ao Brasil justamente estimulados pelas propagandas que eram feitas pelo governo brasileiro. Então, a gente vê aqui, ó, imigrantes portugueses, na página 21. Imigrantes portugueses que vieram ao Brasil em 17 de fevereiro de 1938. Isso aqui, imigrantes portugueses. Aqui a gente vê imigrantes japoneses e aqui embaixo os imigrantes alemães. Desses grupos, de todos os grupos de imigrantes que chegaram aqui ao Brasil, o grupo que mais teve dificuldade em se adaptar ao Brasil foi justamente
os imigrantes japoneses devido à dificuldade da sua língua. E agora nós vamos para a página 24, onde nós vamos falar que o Brasil recebe migrantes latinos-americanos aqui no Brasil. Vocês sabem que vários motivos levaram esses povos imigrantes a virem para o Brasil. Dentre esses motivos, nós temos as guerras, crises econômicas, catástrofes, ou seja, falta de emprego, vários motivos nós temos aí. E hoje não é diferente. Vários países também se encontram com dificuldades. Atualmente nós vemos o problema da Venezuela. Venezuela é um país que está vivendo uma crise econômica muito grande. E o que está acontecendo com os moradores, com a população da Venezuela? Está o quê? Migrando, está saindo do seu país e indo para outros. Então aqui no Brasil, esses venezuelanos, eles estão chegando, fugindo da crise, em busca de melhores condições de vida. E o governo brasileiro, ele está dando apoio a essas pessoas que chegam aqui. Então a gente vê aqui que a crise econômica que está ocorrendo na Venezuela é um dos motivos para a chegada desses venezuelanos ao nosso país. E aqui a gente vê na página 25 o que o governo está fazendo para dar apoio a essas pessoas. Olha aqui, ó. O governo brasileiro adotou 4 áreas, bem aqui, gente, de atuação na resposta à migração venezuelana. Nossa, eu tô com minha língua. 1. Fornecimento de acomodação e assistência humanitária básica nos abrigos para migrantes em Roraima. Realocação de migrantes em outros estados do país, no interior. Integração 3. Integração de imigrantes na sociedade brasileira e no mercado de trabalho. E 4. Apoio aos migrantes dispostos a voltar para a Venezuela voluntariamente. Então, o governo brasileiro está dando apoio, né, a essas pessoas que vêm para o Brasil em busca de melhores condições de vida. E também apoia aqueles que vieram e querem retornar ao seu país de origem. Então, agora vocês vão fazer, tá bom? Vão fazer primeiro a leitura, vocês vão ler os textos que aí estão, porque não adianta você só ouvir a explicação da tia, porque a tia faz um amarrado. Mas é necessário que vocês leiam os textos da página 14 e vão fazer até a página 26, ok? Daqui a pouco a tia retorna para nós fazermos a correção. Ótima aula para vocês!